paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos passar para a palavra aqui, em nome de Jesus? Presta atenção aqui comigo. Vamos começar em Mateus 16, 21. Mas o texto base, ele é o Atos 16, versículo 8, tá bom? Texto base, Atos 16, 8 e 9. Presta atenção aqui comigo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Presta bem atenção. Qual é o projeto de Jesus? Qual é o projeto que Deus entregou para Jesus? Seu Filho unigênito, que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmão, presta bem atenção. Esse foi o projeto que Deus deu para Jesus, que cumpriu em Jesus, que Jesus é Deus, certo? O que eu e você precisa entender? Não interessa o que eu quero dizer assim, o que Deus colocou na tua mão, o projeto que Ele te deu, se você ou eu, o projeto que Ele colocou na minha mão, se você ou eu vamos passar muito desafio para cumprir ou pouco desafio para cumprir, o que importa é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer, em nome de Jesus. Qual que era o projeto de Jesus? Irmão, é todo mundo que vai morrer na cruz do Calvário? Não tem mais isso. É todo mundo que vai entregar o Isaac para Deus, que vai lá até a montanha lá de Moriá? É todo mundo. É todo mundo que vai ser que nem o Jafté, outro personagem aí que passou por um desafio tremendo. Me diz uma coisa, é todo mundo? Não, não é. Não é. É todo mundo que você vê passando desafios? É todo mundo que é usado com o dom de curas? É todo mundo que é usado com o dom de revelação? Não. Cada um tem um chamado, Deus deu. E todos esses chamados cooperam para o reino, para que se cumpra o reino, para que se cumpra as coisas de Deus em nome de Jesus, certo? Então presta atenção, esse era o projeto que Jesus tinha. O que Deus colocou na tua mão, abençoado de Deus, é porque Ele te ama e entende que você tem capacidade para cumprir isso aí. Agora, se eu e você sair fora do que Deus tem para nós, não tem alegria. Presta atenção. E muitas vezes é a nossa carne que fala, não faz isso não. E Pedro tomando a parte, o que vai acontecer com Jesus? Levar uma surra, padecer ao terceiro, sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia tem ressurreição. Deixa eu te falar, não é toda hora sofrimento, não. Chega uma hora que tem ressurreição, tem vida. Parecia que ia morrer, mas agora tem vida. Tem salvação de Deus. Em nome de Jesus tem cura, tem milagre, tem restauração. Em nome de Jesus tem transformação, não é só chicote e cruz, não. Depois de tudo isso, veio os anjos e o adoram e o serviram. Tem a tentação do diabo? Tem, mas depois tem a manifestação de Deus em nome de Jesus. Em todo tempo tem a manifestação de Deus, mas depois chegou a outra parte, certo? Pedro, tomando a parte, começou a repreender e dizer, Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum acontecerá isso. Ele porém, para ele, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Meu irmão, o Pedro estava defendendo a carne de Jesus. Jesus deu logo uma chibata nele, para trás de mim, Satanás, meu irmão, para trás de mim, Satanás. Quantas vezes a nossa carne fala para nós, faça isso,
Quantas vezes a nossa carne fala isso, faça tal coisa e não é para fazer. Não, você não vai para a cruz, não. Jesus falou, não, para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Irmão, presta bem atenção. Eu estou falando que você vai ter que ir para a cruz? Não, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que muitas vezes o projeto é desafiador mesmo, o projeto traz cansaço. Mas o que acontece? Eu vou perder a minha vida, eu vou ganhar a minha vida. É isso que Jesus falou para nós ontem. Não é? Tá um pouquinho depois desse versículo que nós lemos ontem. O que nós precisamos entender? Eu vou perder a minha vida, mas eu vou ganhar a minha vida. É isso que ele está falando. Nós vamos ver a manifestação de Deus aqui nessa terra. Ai, irmão, você está falando. Então eu vou sofrer igual um condenado aqui e depois, quando chegar lá no céu, irmão, às vezes pode acontecer isso. Cada um tem um chamado diferente, mas eu quero dizer para você, pereceria sem dúvida se não vesse o bem do Senhor na terra do vivente. O bem do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Então, já elimina logo isso aí da sua cabeça, em nome de Jesus. Ó, tá entendendo? O que eu estou dizendo para mim e para você? Siga o projeto que Deus colocou na tua mão e não inventa moda. É isso que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer. É desafiador? É, mas vai trazer alegria para nós. Por quê? Porque vai trazer alegria, porque vai cumprir aquilo que Deus tem para nós. Ó, você quer ver uma coisa? O Paulo está lá em Atos, capítulo 20, se eu não me engano, 20, versículo 24, se eu não me engano. Eu acho que é isso. O Paulo falou assim, a minha vida não está importando, não. Não está, não. O que importa é que cumpra o ministério do Senhor. É isso que ele estava importando. É isso que ele estava querendo que acontecesse, que se cumprisse aquilo que Deus colocou na mão dele. Presta bem atenção aqui. Vamos ler aqui em Atos 16, versículo 6. Presta atenção. Em nome de Jesus. O que eu quero trazer com isso? Você cumpre o chamado que Deus tem para você em nome de Jesus. E é isso que importa. Eu cumpri. Mas tem desafio? Tem desafio, tem luta, tem situação contrária, mas nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Nós vamos ver a manifestação de Deus. Vamos viver a graça, a bondade de Deus. Eu vou ler rapidinho aqui, mas Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Você está entendendo? Nada tenho por mim, nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Querido, o que você recebeu não foi de homens. Às vezes o homem colocou a mão, né? A Ana recebeu um filho de Deus, mas quem determinou lá foi o Eli, e a gente sabe a história do Eli nessa ocasião que ele estava ali. Irmão, presta atenção, que eu recebi assim o ministério que recebi do Senhor Jesus, ministério que recebi do Senhor Jesus. O que você recebeu foi de Deus, querido. Nós vamos dar conta. Em nome de Jesus, cumpre aí o que Deus te chamou a fazer. Vamos aqui no Atos 16, para a gente já ir finalizando. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar, Atos 16, 6. Vamos até o 10. E foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. Chegou na Frígia, ia para a Ásia, província da Ásia. Chegou em Mísia, tentou ir para a Bitínia. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade. Irmão, estava tendo impedimento, mas o impedimento era de Deus. No versículo 8, o Paulo vai entender que o impedimento é de Deus, nós já sabemos, certo? Estamos lendo por completo aqui. E tendo passado por Mísia, desceram em toda. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentou ao homem da Macedônia e rogou dizendo, ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamar para anunciar o evangelho. Irmão, presta atenção.
que eu preciso entender diante dessa situação? Tem impedimento na nossa vida que é de Deus. Tem hora que não dá certo porque Deus não está querendo aquilo para minha e para a tua vida. O Paulo não estava fazendo uma coisa boa? Qual que era a coisa boa dele? Pregar o evangelho, não era isso? Ele não estava se importando com o evangelho, com as coisas de Deus? Ele não queria fazer as coisas de Deus? Não era isso que ele queria fazer? Queria, não queria? Ele queria ir para mim, queria para a Ásia, depois queria ir para outro lugar, não deu, não dava certo. Aí ele parou em Troade, Deus deu uma revelação para ele. Aí ele entendeu que aquilo tudo era um impedimento de Deus. Em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Se eu estiver indo para o caminho, para o projeto que Deus não tem para a minha vida, vai ter impedimento. Ó, presta atenção. Muitas vezes, uma coisa natural. Vou falar para você uma coisa natural. Às vezes você sai do emprego. Presta atenção. Deus não deu direção para você sair do emprego, mas você pega e sai. Aí você vai para outro lugar, outro emprego. Você chega lá, o negócio não dá certo. Você fazia aquilo, mas as coisas não fluem. Não vai, porque não é o que Deus tem para nós. Querido, não adianta você bater lata para lá, bater lata para cá. Não, nós precisamos fazer, cumprir o propósito, o ministério que Deus nos deu. Ah, é cruz. Então, Deus deu a cruz. Querido, Deus deu o ministério para o outro. Olha que ministério bonito, queria um assim. Não, querido, você quer o que Deus te deu em nome de Jesus. O que Deus deu para nós vai contribuir para o reino. Não adianta eu querer fazer outra coisa se não for cumprir o ministério que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor nos deu. Ah, mas eu estou aqui, eu estou vendo isso. Eu estou ali, eu estou vendo tal coisa. Irmão, enquanto tiver ser humano, nós vamos ver coisa contrária que vai contrariar. Se Deus te deu a direção, então Deus vai te colocar no lugar certinho. Presta atenção, em nome de Jesus. Ó, vamos continuar aqui rapidinho, para nós finalizar aqui, em nome de Jesus. Ó. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Estamos no Lucas 24, versículo 15. É os dois discípulos no caminho de Emaús, certo? Então Jesus encostou perto dele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, porque não conheceram. Irmão, não sei te explicar por que esses discípulos não conheceram Jesus de pronto ali. Eu acho que eram os discípulos que estavam andando mais um pouquinho mais distante, creio eu, e não conhecia mesmo que, né? Porque Pedro, quando Jesus estava com um corpo diferente, Pedro percebeu o jeito de Jesus falar, estava com o corpo glorificado lá quando ele desce na praia lá, mas ele sabia que era Jesus, ele entendia, creu que era Jesus, entendeu? E aconteceu, isso é eu que estou falando, tá? Isso é eu que estou falando. E aconteceu que estando eles, presta atenção, eles estão andando com Jesus. Aí os olhos deles estão fechados. E aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu-lhes. E deu-lhe, partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhes. Irmão, versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles. Presta atenção, querido, não é para você ir para Emaús, é para você ficar em Jerusalém. Volta para Jerusalém, em nome de... Você está entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus. Deus mandou você ou eu fazer tal coisa, ele vai nos dar o suporte. Deus não mandou, não vai dar. Quer ir, você quer ir para Bitínia, né? Quer ir para a Ásia, então peraí, vou impedir você. Espera aqui, eu vou te impedir. De noite, deu a revelação, e após aquela revelação, vamos para Macedônia. Mudamos plano aqui, vamos para Macedônia. Irmão, não anda sem a revelação de Deus.
Os meninos aqui que estavam andando para Emaús, os olhos deles se abriram quando eles receberam o alimento consagrado pelo Senhor. Então os olhos se abriu, voltou correndo para Jerusalém. Irmão, em nome de Jesus, anda com o espiritual de Deus, cumpre ali o propósito que Deus, o que Deus te falou não foi homem que falou. Às vezes Deus usou um homem, uma mulher, uma criança, enfim, Deus usou quem ele queria para nos abençoar, para nos dar uma palavra, para nos dar uma direção. Mas você sabe que foi Deus, não adianta você correr para um lado para o outro, não adianta eu correr para o lado do outro. Nós vamos cumprir o chamado, o ministério que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Bora orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Abre o nosso entendimento para a tua palavra. Abençoa o meu irmão, Pai, cuida dele nesta hora, abençoa a minha irmã, cuida dela nesta hora e enche da tua presença, da tua graça e da tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.